A educação não transforma o mundo. A educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo. Seja bem-vindo à Liderança e Gestão Online, o canal que traz as principais tendências da literatura para o seu desenvolvimento profissional. Hoje estamos aqui com mais um livro incrível para você e que trata sobre a grande transformação no processo de aprendizagem que o mundo está passando após a chegada da pandemia. Você vai conhecer as principais ideias do livro Educação Pós-Pandemia, de Danilo Olegário. E o melhor, você ainda vai precisar de apenas poucos minutos do seu tempo para isso. Mas antes, inscreva-se aqui no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Agora vamos falar sobre o autor. Danilo Olegário é especialista em educação corporativa, formado em administração de empresas, com especialidade em gestão de pessoas e educação à distância. Suas palestras e treinamentos têm como propósito provocar reflexões sobre a vida e abordam de uma forma divertida e inspiradora temas relacionados a escolhas, educação, liderança e protagonismo. O livro Educação Pós-Pandemia trata sobre modelos de aprendizagem e a transformação que eles vêm enfrentando no decorrer dos últimos anos, principalmente a partir de 2020. Você entenderá como é possível vencer os desafios que estamos enfrentando e como será o futuro do trabalho com as novas tecnologias. O livro está dividido em 3 grandes partes, que falam sobre a velocidade em que o mundo está se transformando, a epidemia da superficialidade e os impactos na sociedade e na educação. Por fim, as perspectivas para a aplicação de práticas que poderão revolucionar a aprendizagem também são abordadas. Nos minutos seguintes, você terá acesso aos principais aprendizados que o livro traz, principalmente nos capítulos que tratam sobre educação no mundo corporativo. Mas antes, nós queremos mostrar para você a capa dele. Agora, vamos ao resumo. Na primeira parte do livro, o autor se dedica a trazer informações muito ricas sobre o sistema educacional brasileiro e também internacional. Ou seja, ele explica como foi criado o sistema de educação, fatos históricos dessa trajetória a nível global e cita importantes estudos sobre educação. Com todo o conhecimento compartilhado, é possível compreender por que recebemos o conhecimento de uma determinada forma quando estamos na escola, ou por que as universidades têm determinadas grades curriculares, e como tudo isso impacta na formação da sociedade e do mundo corporativo. Em suma, a constituição do ensino veio sendo, de certa forma, conduzida de maneira engessada. E no ponto de transformação em que o mundo está hoje, as mudanças serão obrigatórias. Em meio a esse cenário, surge a crise do conhecimento. Os avanços tecnológicos abriram portas para a democratização do conhecimento. Hoje, qualquer pessoa pode aprender o que quiser e partilhar o que sabe em tempo real. No entanto, esses avanços deram espaço para que o anonimato possa prevalecer, trazendo um repertório intelectual raso, ou seja, conteúdos superficiais ou enganosos até, à disposição do mundo em apenas poucos segundos. Tudo isso por meio da internet e das redes sociais. É nesse ponto que surgem os famosos gurus ou os profetas do conhecimento. São pessoas que se intitulam mestres de diversos assuntos quando, de fato, eles não são, e também influenciam ou interferem na opinião generalizada. Nesse sentido, torna-se muito importante entender o real significado do conceito de inovação disruptiva. Elas são raras e, por isso, geralmente, elas sofrem alta resistência e representam riscos imediatos para um negócio. Pensar de forma disruptiva é criar rupturas na forma atual. Alguns recursos clássicos que romperam as barreiras do mundo tradicional e conhecemos bem são o WhatsApp, o Spotify e o famoso joguinho do Pokémon Go, por exemplo. Na perspectiva da educação executiva, o professor titular da USP e autor José Roberto Securato propõe o conceito de educação disruptiva, que é motivado fundamentalmente pelos tópicos: refletir a evolução tecnológica, econômica e social, atender aos apelos da sociedade pela evolução da educação e contribuir para um mundo melhor. Mas, como essas novas tecnologias impactam o mercado de trabalho e educação em si? Esse processo complexo de transformação é uma das maiores revoluções da história da humanidade, também conhecida como a Quarta Revolução Industrial. Assim como todas as revoluções anteriores, a revolução tecnológica evidentemente desponta para o cenário do mercado de trabalho como uma ruptura radical.
Essa mudança certamente eliminará muitas vagas de empregos e criará muitas outras. E a nova geração possivelmente trabalhará em uma atividade que ainda hoje nem existe. Algumas estimativas apontam que grande parte do sistema educacional não está acompanhando essas mudanças no mercado e que o modelo educacional vigente não é o mais adequado para suprir as necessidades da sociedade moderna. Novas competências e habilidades precisarão ser aprendidas nesse mundo onde máquinas e seres humanos estão conectados. Então, é nesse ponto que a educação deverá também mudar. O talento humano, portanto, é o principal valor a ser investido nessa nova era digital. A educação precisará quebrar alguns dos seus paradigmas e formalidades para ser atual. Obviamente, a gestão pública teria grande responsabilidade em oferecer educação à população, mas sabemos que não é possível contar apenas com isso, ou seja, organizações e sociedade precisam também fazer a sua parte. É comprovado historicamente que os investimentos em educação melhoram significativamente os resultados no mercado de trabalho. Países como Japão e Coreia do Sul, que são mais desenvolvidos, são referências em educação e possuem um posicionamento destacado na economia mundial. As taxas de desemprego são mais baixas. É preciso pensar na educação como um processo ao longo da vida, que se renova e se desafia constantemente. A educação básica no Brasil precisa transcender questões políticas. É preciso um projeto consistente e de longo prazo que independe do rodízio de governos. Essa é a base para uma renovação educacional e, consequentemente, do mercado de trabalho. Agora, voltando para a transformação digital versus processo de aprendizagem, um modelo educacional que vem sendo muito aplicado e quebrando paradigmas é o EAD, o ensino à distância. Uma modalidade que já existe há muitos anos e que vem ganhando cada vez mais força com a flexibilidade do mundo digital. Outro modelo que surgiu foi o ensino híbrido, pois a tecnologia permite a customização e a personalização da aprendizagem em massa para as variadas diferenças dos alunos. Além de permitir que aprendam no seu ritmo, esse modelo abre caminho para o estudante ser protagonista do próprio aprendizado. Seguindo a grande onda de transformações e adaptações, a educação corporativa em organizações de diferentes portes também evoluiu. O autor, especializado também em educação corporativa, cita diversos pontos importantes sobre o tema. Com a transição em que a força de trabalho é substituída pela força do capital intelectual, adicionadas complexidades tecnológicas, treinar já não é mais suficiente, pelo menos não para uma organização que busca a cultura da aprendizagem como um valor competitivo para o seu negócio. Com a competitividade e a busca acirrada por lucratividade, as organizações estão se moldando em estruturas que valorizem o diferencial do capital intelectual como ativo indispensável do negócio. Pouco se tem de evidências conclusivas da origem do termo educação corporativa ou universidade corporativa. Porém, acredita-se que o termo venha do mundo dos negócios norte-americanos das décadas de 1970 e 80, com a finalidade de as organizações valorizarem seus processos internos de capacitação, metaforicamente, com os modelos das universidades tradicionais. Algumas empresas carregam o termo universidade, outras academia. A ideia, porém, é a mesma, baseada na empresa-escola, que disponibiliza o conhecimento de forma organizada, como uma universidade tradicional, mas inserido e personalizado especificamente para cada empresa. Treinar pessoas é apenas uma das etapas da educação corporativa, que deve contemplar a estratégia organizacional e as competências críticas como direcionadoras na aprendizagem. De todas as inúmeras e relevantes definições sobre educação corporativa, podemos concordar que praticamente todas se resumem a dois aspectos fundamentais: o alinhamento com a estratégia da organização e gerar resultados através de aprendizagem. Ainda nesse sentido, o autor destaca alguns princípios que uma universidade corporativa precisa ter como base para a sua concepção, que são estratégia, desenvolvimento de repertório de colaboradores, transformação cultural, estímulo à educação contínua e orientação a resultados. A mensuração dos resultados é talvez um dos principais diferenciais que compõem uma estrutura de um modelo de educação corporativa. As organizações devem definir indicadores para mensurar os resultados dos programas de treinamento.
A educação corporativa só faz sentido se possuir resultados mensuráveis, os quais não são necessariamente os resultados financeiros, mas têm também de ser quantificados em uma unidade que evidencie a agregação de valor para a organização e seus membros. E para aprofundar mais ainda no tema, vale muito a pena ler o capítulo completo onde o autor compartilha o seu próprio caso prático da estruturação de uma universidade corporativa, chamada Academia EJA. É uma visão bem detalhada que contempla desafios, aprendizados e melhores práticas de todo o processo de construção de uma jornada. Além disso, o autor ainda traz capítulos dedicados a temáticas como uso inteligente das tecnologias e da emoção a favor da aprendizagem, como trabalhar a transferência do aprendizado, como funciona a educação self-service e muito mais. E para fechar esse resumo, trouxemos aqui uma dica valiosa do Danilo Legário sobre quais são as novas competências para um novo mundo, ou seja, as habilidades que farão a diferença em meio a tantas transformações nas organizações. E elas são adaptabilidade, aprender a desaprender, empatia, simplicidade, pensamento crítico, criatividade, visão sistêmica e digital, execução e humildade intelectual. Bom, como nós falamos no início do vídeo, esse foi um resumo bem focado nas partes do livro que falam sobre a aprendizagem no meio corporativo, porque o livro traz muito mais conhecimento sobre toda uma engrenagem de aprendizado que molda condutas de sociedades e corporações no mundo todo. Nós sugerimos fortemente a leitura completa desse livro, que deve durar cerca de 5 horas sem interrupções. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like nele e fique à vontade para compartilhar. Para ficar por dentro de novos resumos, basta se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para poder assistir. Nos encontramos no próximo vídeo.